Oi, gente, bom dia, como é que vocês estão? Estão tudo bem? Hoje, segunda-feira, dia 1/6, chegamos no mês 6 já, né? E queremos desejar uma ótima semana a vocês. Essa semana vamos ter aula hoje, terça e quarta não tem, devido aos feriados que foram antecipados. E aí voltamos na quinta, tá certo? Bom, hoje vamos para a nossa aula de português, mas antes vamos para a leitura do paradidático. E aí, estão gostando desse paradidático? Ele é muito bom, né? Balançando sonhos. E a gente parou na página 11, certo? Lemos até a página 11, onde o menino estava no balanço, pensando no seu irmão, pensando no que o irmão pensa sobre ele, sobre a família, se ele falasse, o que ele diria. Lembra que ele tem um irmão que fica quietinho no canto, só vendo, observando as pessoas? Bom, vamos continuar a leitura na página 12. Vamos lá? Página 12. Página 12 diz assim: Fica imaginando seu irmão jogando partidas de bola, temperando a linha da arraia, andando de bicicleta, jogando no computador, participando dos batizados de bonecas promovidos por suas irmãs. Seu irmão adora brincar com brinquedos ou qualquer outro objeto amarrado num barbante. Fica horas rodopiando um mesmo objeto e sorrindo. Talvez para ele seja o mesmo que se balançar na velha gangorra do menino. E aí ele está aqui no balanço pensando no seu irmão. Como seria se seu irmão fizesse as coisas que as outras crianças fazem? Vamos lá, seguindo a leitura, página 14. Um dia, sentado no chão da sala, de tacos retangulares, começou a escrever uma história bem diferente. Lembra que ele gostava de desenhar, de escrever? A história de um balanço mágico que começa como todas as histórias que seus pais lhe contam. Era uma vez um menino bem diferente. Ele era diferente porque adorava ler e escrever histórias, sonhar, imaginar, transformar os objetos em brinquedos que falam. Numa certa manhã de outono, as folhas caíam no chão e o vento sul soprava bem geladinho. Estava sentado no balanço um menino bem magrinho. Era magrinho assim porque era meio chatinho para comer e também porque havia aprendido com sua irmã mais velha a jogar por baixo da mesa o que não gostava para a velha e formosa Laica. Não aquela que foi ao espaço, e sim uma pura vira-latas, que latia, 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 mas não mordia. E aí essa história agora, a partir daqui, fica em preto e branco, porque é a história que o menino está escrevendo, tá? O menino adorava falar com as plantas, com os pássaros, com o velho jabuti. E tudo que existia na natureza, só não gostava muito de falar com gente. Ele gostava de falar com tudo que havia na natureza, só não com gente. Pois para ele, esses eram os únicos bichos que não conseguia entender direito. Uns porque adoravam mentir e seus narizes não cresciam iguais ao do Pinóquio. Outros porque não gostavam de pessoas negras, brancas ou chinesas ou de qualquer uma que julgassem pior. Outros ainda porque não conseguiam entender que aqueles que não enxergam conseguem enxergar com os olhos do coração. Os que não conseguem ouvir, ouvem com ouvidos da emoção. Os que não conseguem falar têm um olhar de pincel e são capazes de riscar um mundo bem melhor, onde todos são iguais. Ricos, pobres, negros, judeus, brancos, chineses, amarelos, alegres, tristes. E, finalmente, outros porque são egoístas, pensam só em si e o resto que se dane. Ele colocou aí. Ele está dizendo isso que o menino, ele gostava, preferia falar com plantas, animais, objetos, do que com pessoas, porque ele achava as pessoas estranhas, por seu modo de ser, por seu modo de pensar. Alguns não gostavam de gente diferente, outros não gostavam de gente com alguma deficiência.
É isso que ele está dizendo aqui. Sentou-se em seu balanço, que para ele era mágico, e começou a balançar. Balançou tão forte que saiu voando. Isso é na história dele, né? Voava tão alto que se sentia como um pássaro. E nesse voo, ele foi parar em um asteroide. E lá encontrou um menininho bem loirinho, que era muito, muito diferente. E o chamavam de Pequeno Príncipe. Vocês já leram essa história do Pequeno Príncipe? Era muito legal. Aprendeu com a Rosa. A Rosa é um personagem da história do Pequeno Príncipe. Que ninguém deve se julgar rico. Com a raposa, aprendeu uma coisa muito esquecida, chamada cativar. A raposa também é um personagem desse livro do Pequeno Príncipe. Que para ela significava criar laços. Criou laços com as pessoas daquele lugar e voou bem alto e caiu. Numa terra distante, chamada Terra do Nunca. Sabe de onde é essa história da Terra do Nunca? Encontrou Peter Pan, da história de Peter Pan. E com ele aprendeu a ser livre, a lutar e a nunca crescer, ser eternamente criança por dentro. Foi lançado ao ar e caiu num castelo e encontrou uma rainha má, invejosa de dar dó, e uma menina branquinha, que história é essa? Que depois de tanto ser humilhada, fugiu e encontrou 7 anõezinhos. E um dia apareceu um príncipe, beijou-a e foram felizes. Aprendeu assim que a inveja nada constrói, apenas destrói. E aí essa história que ele está se referindo é a história da Branca de Neve, né? Novamente voltou a voar e caiu em um novo reino. Lá encontrou um sapo conversando com uma menina que havia deixado cair num poço uma bola de ouro. Ela fez muitas promessas ao velho sapo e, para variar um pouquinho, não as cumpriu. E imagine só, o sapo era, na verdade, um belo príncipe. Aprendeu que não podemos prometer o que não podemos cumprir. Continuou voando e, desta vez, passou por maus bocados, pois se bateu justamente com um lobo muito mau, que perseguia uma menininha que usava uma capa bem vermelha e levava doces para a sua vovozinha. Aprendeu que os que se julgam espertos podem um dia se dar mal. Voou e caiu, imagine só, num belo sítio e conheceu uma boneca que falava. Rapidinha, rapidinha, era muito traquina. Conheceu um sabugo desengonçado, mas muito sábio. Foi apresentado a uma menina de nome Narizinho e a um menino chamado Pedrinho. E, para a sorte de todos, existiam 2 senhoras, uma chamada Benta e outra Anastácia, que eles permitiam sonhar. Nessa casa existia tudo de que o menino magrinho gostava. Muitos livros e muitas histórias, até aquelas de arrepiar, com direito à cuca, ao saci, à mula sem cabeça e tudo mais. Aprendeu que a leitura abre as portas da fantasia, do sonho, da realidade, fala de medos e de outros sentimentos. Que história é essa? Não sei, imagine aí. Bom, hoje a gente vai parar aqui, na página 23, tá? Próxima aula a gente continua. E aí não esqueçam de providenciar quem por algum motivo não tem a ficha de leitura, não esqueçam de providenciar, tá certo? Porque a gente vai precisar dela para responder, tá? Já tá acabando, estamos terminando a leitura para ir para a ficha de leitura, responder as atividades, tá certo? E aí, estão gostando dessa história? Ele faz menção de algumas outras histórias, né, aqui no livro. E aí, em cada história que ele passou no sonho, ele aprendeu uma coisa diferente, né? Vamos lá. Hoje vamos para o nosso livro de gramática, né? Vamos para aprender um pouquinho sobre acento agudo e acento circunflexo, né? Vamos ver os acentos agudo e circunflexo e também a família do ao, el, il, ol e u.
que aí essa parte da família é mais para a questão de memorizar a correta escrita das palavras, tá? O livro de gramática, ele vem como um apoio para a gente, para exercitar o que a gente já viu, o que a gente está estudando, e algumas coisas que às vezes você vai pensar, isso é tão fácil, eu já estudei, mas é mais questão de memorizar e aprender a correta escrita das palavras, tá certo? Bom, seguindo o livro de gramática, página 41. Abram aí, página 41. Abriram? Muito bem. Página 41, ele apresenta um trecho aí da história O Bisavô e a Dentadura. Vocês vão ler esse trecho e ele tem umas palavras destacadas, tá? Leia o trecho. Se você quiser dar uma pausazinha aí no vídeo agora e ler o trecho. Muito bem. E aí, depois que a gente lê o trecho, a gente vai observar o que ele pede. Vejam só, ele diz assim: nas palavras avô e bisavô, há um sinal sobre a vogal O. Avô e bisavô. Esse sinal é um acento gráfico. A ele damos o nome de acento circunflexo. Ele está mostrando aí que a gente chama de chapeuzinho, né? Mas aí vocês já estão no 4º ano, já precisam aprender a falar o nome do acento, tá? 4º ano a gente já não fala mais, o chapeuzinho. A gente pode até falar uma vez ou outra, mas não sempre. A gente vai estar sempre falando o nome do sinal, tá? O acento circunflexo. Aí ele vem no quadro explicativo dizendo: o acento circunflexo é usado para indicar que a sílaba é tônica e que a vogal tem som fechado, né? Nas palavras história, jacarandá, família, avó e viúva, há outro acento gráfico. Como é chamado esse acento? Exatamente, é o acento agudo. O acento agudo é usado para indicar que a sílaba é tônica, a gente viu, né, nas outras aulas a sílaba tônica, e também que a vogal tem um som aberto. A fé, qual é a palavra que dá? História, família, é aquele som mais aberto. Já o circunflexo é aquele som mais fechado. Avô, bisavô, você, né, um som mais fechado. Os acentos gráficos são usados na vogal tônica das palavras, aquela que é mais forte. Tá certo? E aí, temos a atividade na página 42. Página 42 pede para você, no primeiro quesito, escrever o nome dos objetos, tá? E aí, você tem que observar o acento agudo e o acento circunflexo. Gente, não esqueçam que a acentuação, ela muda o significado e a pronúncia das palavras, tá? Então, é importante, sim, saber escrever as palavras corretamente e colocar os acentos, tá? A gente vai ver na atividade do caderno, atividade da folhinha, que vocês vão copiar no caderno, que a palavra se você não colocar o acento, ela muda a pronúncia, muda a classificação da sílaba tônica e, inclusive, muda o sentido, tá bom? Olha só. O primeiro quesito, vocês vão observar as imagens, tem a lâmpada, tem um ônibus, e vai colocar o nome na linha, observando sempre a acentuação, tá? O segundo quesito pede para você ler as palavras apresentadas e acentuar com acento agudo ou circunflexo. E aí, ele traz um lembrete que a gente já estudou. Todas as palavras proparoxítonas, exatamente, são acentuadas, tá? Não esqueçam disso. Virou, página 43. O terceiro quesito pede para você marcar os quadrinhos conforme a classificação das palavras. Vai ler e vai pintar de acordo com a legenda que o livro deu. Tipo, se a palavra for proparoxítona, pinta de amarelo. Se a palavra for paroxítona, pinta de vermelho. E se a palavra for oxítona, você pinta de verde. Gente, pode ser vermelho, pode ser laranja. Em algum livro, sempre digo isso porque às vezes vem a impressão do livro, vem mais clarinha, aí vem laranja a cor, tá certo? Gente, não precisa separar nada, só vai pintar. Agora, você pode separar na sua cabeça para poder lembrar se é oxítona ou se é paroxítona ou proparoxítona. Por exemplo, você. Tem o você, né? Aí ele já está acentuado. Todas as palavras já estão acentuadas. Então, é mais fácil você identificar a sílaba tônica. Aí você conta você.
a sílaba tônica é o C, a última sílaba. Contando de trás para frente, última, penúltima, antepenúltima. Lembram disso? Bom, aí se for proparoxítona pintada de amarelo, se for paroxítona vermelho e se for oxítona verde, tá bom? Quarto quesito, leia as palavras e observe o que está destacado em cada uma e faça o que se pede. E aí dê um quadro com as palavras gambá, maracujás, café, jacarés, complô e robô. E aí ele pede assim, na letra A. Considerando as palavras acima, marque as frases corretas. Vocês vão ler o que diz cada frase e vai marcar as, olha só, se é as, está no plural, tem mais de uma correta, certo? E vai marcar as frases que estão corretas de acordo com a acentuação dessas palavras, tá? A letra B pede para você ler as palavras a seguir e circule as que são acentuadas pelo mesmo motivo que as palavras gambá, maracujá, café, jacarés, complô e robô. Essas são as palavras que estão no quadro, lá em cima, tá? Eita, ia mostrar, nem posso, né? E aí, vocês vão observar porque elas são acentuadas. Vai estar na letra A, vocês vão responder primeiro a A. Aí vai entender a questão da acentuação e vai circular embaixo as palavras que são acentuadas pelo mesmo motivo. Ah, são acentuadas porque são paroxítonas, são acentuadas porque são proparoxítonas, não sei. Você vai ver o motivo pelo qual elas são acentuadas e circular as palavras que nesse quadro aqui embaixo também são acentuadas pelo mesmo motivo, tá certo? Bom, seguindo para a página 44, nós temos a família ao, el, il, ol ou com o L, né? O primeiro pede para você organizar as sílabas e formar as palavras, escrever aí nas linhas. O segundo pede para você observar o nome das imagens aí e escrever. Caracol, pulseira, avental, alface, pastel e anzol. Observem as que são escritas com ao, el, il, ol ou tá? O terceiro quesito é só para vocês completarem com essa família. Observe as palavras e complete. E aí, muita atenção. É importante fazer prestando atenção para aprender ou lembrar como escreve essas palavras. Tá certo, gente? Façam com bastante atenção. E também nós temos a folhinha, não é? Que vocês vão escrever no caderno de casa, tá? Vão escrever e responder. O primeiro quesito pede para você acentuar as palavras com acento agudo ou circunflexo. O segundo pede... Ai, o segundo, bastante atenção. Lembra que eu falei quando muda ou não se coloca a acentuação, a palavra vai ter um significado diferente, uma pronúncia diferente? Pois é. Aqui no segundo quesito, ele dá um quadro de palavras, umas acentuadas e outras não. E você vai ler as frases e completar com as palavras que estão no quadro. Por exemplo, letra A diz assim: cada linha aí de conjunto dupla de palavra vai ser em uma das frases. A primeira linha, letra A, a segunda, letra B, letra C e letra D, tá? Olha só. A letra A diz assim: o bebê no berço bebe todo o leite da mamadeira. Só que aí, bebê é com acento ou sem acento? E bebe de tomar é com acento ou sem acento? Vocês vão observar, porque quando... Veja só, a palavra é escrita igual. BE, BE. O que muda é o acento circunflexo que está colocado aí. Mas se muda o acento circunflexo, vai mudar o sentido também. Ó. Bebe de tomar e bebê de criança pequena, novinha. Não é? Então, no quadro também tem esta e está. Esta está sem acento. Eu estou mostrando alguma coisa. Esta menina, esta cadeira, esta mesa é um pronome demonstrativo. E está é um verbo, uma condição que a pessoa se encontra. Aí a letrinha E. Quando está sem acento é I, a gente pronuncia I, lembra? E quando está com acento a gente pronuncia E. E por último, tem 3 palavras que são exatamente iguais. O que muda é o acento e a pronúncia, ó, o local do acento. Por exemplo, a primeira palavra é sábia. Sábia. Ela é sábia. De muito inteligente, muito sabida, né? Que a gente fala. Então, a outra é sabia, sem acento nenhum. Do verbo saber.
no passado, eu sabia. E a última palavra é sabiá, pássaro, tá? Sábia, sabia e sabiá. Você vai ver onde se encaixa e completar o quadro, tá certo? Bom, e o terceiro quesito, você vai pesquisar, recortar e colar 6 palavras com acento agudo e 6 palavras com acento circunflexo. Faça assim, de um lado você escreve palavras com acento agudo, do outro escreve palavras com acento circunflexo e vai colando as palavras, tá certo? Até aí tudo certinho? Bom, e essa tarefa de casa, no caderno de casa, são só 3 quesitos. Façam um livro, respondam a tarefa do caderno, não esqueçam de no caderno fazer o cabeçalho. Eu já estou deixando o cabeçalho justamente para vocês não esquecerem e ainda estou colocando aqui num lembrete, tá? Não esqueçam, faça o cabeçalho, coloque atividade de língua portuguesa, atividade de português e não esqueçam a data, tá bom? Nome completo para ir treinando sempre o nome que é muito importante. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até daqui a pouco a gente volta no outro vídeo fazendo a correção dessas atividades, tá bom? Beijos.